Frequência de saudação abertas, este é o episódio 52 do Dobra 9, um podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek, desse que é a sua terceira aparição na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio That Hope Is You, de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 15 de outubro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 16 de outubro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio número 1 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Comecemos então com a minha expectativa. Depois eu falo a frase do episódio. Então, pessoal, quanto tempo, né? Faz 1 ano e meio desde que vocês me ouviram falar pela última vez no Dobra 9. Muita coisa aconteceu. Eu brincava, dizia que eu queria ser membro do Trek Brasilis e esse era o motivo do Dobra 9. Hoje eu sou membro da equipe do Trek Brasilis. Nós tivemos lançamento de mais episódios de Short Tracks. Eu sei que eu estou devendo Short Tracks para vocês, não esqueci. Tivemos primeira temporada de Picard, que foi coberta aqui pelo Dobra 9 pelo Edson Santos. Tivemos Lower Decks, a primeira temporada, que foi e ainda está sendo coberta pelo Thiago Miani. Então, muita coisa está acontecendo. Também tivemos o anúncio de Strange New Worlds, a série da Enterprise sob o comando do Capitão Pike. Teremos também Kate Mulgrew, a nossa querida Capitão Catherine Janeway, de volta a Star Trek na animação Star Trek Prodigy. E o Alex Kurtzman falou em entrevista que tem planejamento para material relacionado a Star Trek até 2027. Uau! Muitas novidades. Estamos vivendo uma ótima época para ser Trekker. Sobre a terceira temporada de Discovery, eu estou falando isso antes de ter assistido o primeiro episódio da nova temporada. Então, tudo que vocês ouvirem aqui, eu escrevi antes de assistir o episódio. Vamos lá. Eu confesso que eu não gosto muito da premissa que a Federação Unida dos Planetas quase foi extinta. Particularmente, eu não gosto de distopias. Então, por isso, não me agrada muito a ideia de que a Federação quase sumiu do mapa. Mas eu sei que nada nesse universo é eterno, então é compreensível. O Império Romano durou mais de 500 anos, os domínios de Alexandre o Grande, o poderio dos portugueses e espanhóis nas navegações, o Império Britânico, onde o sol nunca se punha. Então eu compreendo, mas não preciso necessariamente gostar da ideia. E eu, como eu já disse, não gosto muito. Outra coisa que me desagrada um pouco é esse clima de distopia me soa com uma cópia de outros materiais já escritos e apresentados na mídia. O mais óbvio é a série do início dos anos 2000, Andrômeda, que é baseada no roteiro de 3 pilotos que Gene Roddenberry fez para a TV e que não foram bem sucedidos. Quem viu ou pelo menos conhece um pouco de Andrômeda sabe que as comparações serão inevitáveis. A Federação e a Comunidade, Borgs e Magogs, Discovery com uma inteligência artificial muito capaz, a Zara, e a Andromeda Ascendant com a sua inteligência artificial, a Ronin. Velocidade de dobra e o turbilhão. Isso porque eu não estou nem falando de Robert E. Wolfe, que foi roteirista de Star Trek A Nova Geração, Deep Space Nine e foi o showrunner de Andrômeda. Outra comparação será com a série de livros Fundação, de Isaac Asimov, famosíssima, que vai virar uma série de TV em 2021 pela Apple TV+. A ideia de renascimento da Federação, ou Império Galáctico, para quem leu os livros do Bom Doutor, e toda a jornada até lá. Então eu preferia que fosse a nave jogada numa outra galáxia, descobrindo novos mundos e novas civilizações, mas como não sou eu que determina isso, eu estou curioso para ver como vão fazer para manter a chama de esperança viva e acesa. Sobre os personagens de Discovery, a nave continua sem capitão, mas eu acho que o Saru vai assumir o posto. A Michael vai continuar sendo a protagonista oficial de ciências, o Cleveland Booker, o ator David Ajala, que eu conheci assistindo Supergirl, lá ele é o Manchester Black na 4ª temporada, ele vai ser a visão daquele tempo para aquele pessoal que chegou de fora, que chegou do passado. E todo mundo já sabe, ele vai ser par romântico com a Michael. O Booker, aliás, será da mesma forma como o Neelix fez esse papel para a voz, com a diferença de que o Booker parece um personagem mais interessante. Meio anti-herói, meio Han Solo. Agora o Neelix, né, vocês sabem. Mas dos personagens, eu espero ver o Stamets e o Cobra reatando seu relacionamento. Gente, não tem como não torcer por eles. Por favor, né? Veremos também Jet Reno de novo, que sempre é divertido, né? Tig Notaro é fantástica. Quero ver como é que vão encaixar os novos membros da tripulação, que serão um personagem trans ou uma personagem não binária. Nós teremos o planeta natal dos Trio aparecendo. Vamos ter alguns Lurianos, a raça do personagem mais eloquente de Space Nine, quem mais? Morne. E o resto, bem, vamos ver no que vai dar. Eu estou moderadamente curioso, então sem mais delongas, vamos à frase do episódio. What am I, a doctor or a moon shuttle conductor? O nome da gata é Mágoa. Por quê? Porque ela é grande e ela é minha. Cleveland Bull. Vamos à resenha do episódio.
O episódio começa com um breve teaser explicando tudo pra quem esqueceu como a temporada anterior terminou. Também vai dar um desconto, né? São 1 ano e meio, né? Então, vamos resumir em 4 frases. Michael sai do buraco de minhoca no ano de 3188, esbarra na nave de Cleveland Booker e ambos caem no planeta Ima. Booker e Michael se encontram, brigam por um tempo, decidem trabalhar juntos de forma relutante, seguem para um centro de comércio para tentar vender as antiguidades da Michael para tentar arrancar um trocado. No caso, o trocado seria trocar em cristais de lítio. Booker trai Michael, entregando às autoridades, no final das contas ele é preso também. Os dois fogem juntos e começa a surgir uma relação de confiança entre eles. A carga que ele está levando é um verme gigante, um ludibranquio, nossa, sério, eu não sabia, que ele está levando para um planeta santuário. Ele é um mercenário de bom coração, ou seja, o típico anti-herói. No final, o Booker leva Michael a uma estação espacial, onde um dos últimos sentinelas da Federação está lá, e eles vão procurar pela Discovery. Simples assim, né? Se você quiser passar para a próxima parte, direito seu, mas de qualquer forma agora vamos acrescentar algumas coisas. Primeira cena que nós vemos no episódio, tem um homem que acreditamos ser indiano, e o ator é indiano, acordando em um ambiente controlado, indo por uma mesa e trabalhando. Nessa mesa há uma caixa com o símbolo da Frota Estelar. Nós vemos que o Booker é uma espécie de contrabandista, já que ele está fugindo de um outro sujeito, o Cosmo, fala numa língua um pouco diferente, não estou vendo tradutores universais, pelo visto eles se entendem falando idiomas distintos. Ocorre o acidente, a queda, a Michael envia o traje de volta pelo buraco de minhoca, é a explosão vermelha que ela prometeu a Spock no final da temporada passada, e ela segue caminhando pelo planeta até achar a nave Booker. Aí rola aquela briguinha entre eles, chegam a um acordo de vamos num centro de comércio, o tal do mercantil, para tentar comprar um pouco de lítio para a nave Booker. Como é que eles vão conseguir? Vão vender os itens da Michael. Aí a gente começa a entender sobre a queima, ou na legenda a combustão. Aliás, Netflix, dublado eles falam queima, na legenda falam combustão. Então vamos falar como queima mesmo. Esse acontecimento é um grande acidente que ocorreu há um pouco mais de 100 anos no passado, quase todo de lítio da galáxia explodiu. Então, as viagens usando motores de dobra se tornaram muito mais difíceis. Também sabemos que as guerras temporais, toda a tecnologia de viagem no tempo foi proibida, padrão da Federação. Bane uma tecnologia depois de uma guerra. Guerras eugênicas, o ataque ao Utopia Planitia que a gente vê em Picard, por aí vai. E o delta da frota não é lá muito bem visto naquele... O mercantil é uma espécie de uma casa de leilões, onde mercenários como o Booker apresentam seus serviços de transportar itens dos vendedores para os compradores. Lá nós vemos Andorianos e Orianos trabalhando juntos, o que é um espanto para Michael, umas armas que ocupam toda a mão e que desintegram as suas vítimas, e o Booker, conforme esperado, todo mundo espera que isso aconteça, trai a Michael e a entrega para interrogatório. Ela aspira uma droga que a força a falar a verdade, e para quem reclama que ela chora e se lamenta o tempo todo, nessa cena ela está numa torrente de epifanias, rindo à toa, falando um monte de coisas que sabemos, tem a ver com o que ela passou, deixa de ser engraçado. Aliás, uma frase muito engraçada dela, botar aquela droga pra Tilly, aí vai ser uma loucura. Vocês lembram do Cosmo que eu falei? Então, o Booker roubou a carga do Cosmo, que roubou de outra pessoa. Rola uma briga, tiro pra todo lado, transportes pessoais, individuais, isso aí é uma coisa bem interessante, e eles vão pulando entre regiões da geografia do planeta, acabando dentro d'água. Se Booker, na água eles não podem ser detectados. Final das contas, eles chegam na nave, os capangas chegam também e pedem a devolução da carga, e ela é um verme de transe, que mata 2 dos bandidos. Os outros 3 conseguem fugir, o verme engole a Michael, mas Booker o convence, usando uma prece, uma oração queira, falando lá o minhoquês, que ele cuspa a Michael de volta. Pelo visto, ele fala linguagem das minhocas aí, dos vermes. O Booker tem poderes curativos, faz uma prece, onde cresce uma planta, e o extrato de uma das folhas é usado para curar o corte no braço da Michael. No final, eles transportam o animal para o Santuário 4, planeta que é um refúgio para aquela espécie. Inclusive, a Michael cita a lei de espécie ameaçada, dizendo que qualquer nave da Federação encontrando no espaço uma espécie ameaçada, tem que parar e transportar ele até um planeta santuário. De lá, eles vão para uma estação retransmissora que já foi da Frota Estelar e da Federação. Aí, finalmente, a gente encontra aquele indiano que a gente viu no início do episódio. E aí, quando ele fala, bem-vindo à Frota Estelar, no que eu lhe posso ser útil, o Michael fala seu nome, seu posto, seu número de série, e o homem desmonta. E aí a gente vai saber a história dele. O nome dele é Aditya Sahil, ele é filho e neto de oficiais da frota. Ele está na estação como talvez o último bastião de um posto avançado da Federação. Não sabemos se existem outros. Ele é um funcionário administrativo, mas ele é um crente, quase um monge. Isso é uma coisa que algumas pessoas perceberam. A devoção pela Federação está quase religiosa aí. Ele não tem nada. Se você ver as posses dele, ele não tem. As coisas são criadas ali, a cama que aparece nesse episódio, tudo. Cama, mesa, cadeira. A única posse que ele tem é aquela caixa, tá com aquele escudo lá. Podemos dizer que esse homem é um asceta. Alguém que acredita na Federação e faz seu trabalho há 4 décadas. Tem limitações, ele fala dela. Os sensores não ultrapassam 600 anos-luz, ou seja, 30 setores. E ele com isso só conseguiu localizar 2 naves da Federação nesses setores. Então o que a gente entende é que a Federação existe, mas está muito enfraquecida do que era. Nada da Discovery. Como eles viajaram no tempo, a Discovery pode já ter chegado, como ainda pode levar muitos anos para chegar. A primeira
primeira lei da mecânica temporal. Quem assistiu lá o primeiro filme da trilogia do cinema da Timeline Kelvin vai lembrar. A Michael convida o Aditya Saiu para ser o chefe de comunicações e ela hasteia uma bandeira da Federação que somente há 6 estrelas, talvez seus últimos planetas membros, que ele pede para que ela hasteie. O Aditya ainda diz que ele não é digno de hastear a bandeira, porque ele nunca se tornou um oficial da frota, ele não cursou a academia. Ela hasteia, pendura na parede e encerra o episódio dizendo: nossos números são poucos, mas nosso espírito não diminuiu. Agora é a hora de achar a Discovery. Passemos então a questionamentos e opiniões. Vamos lá, desde o início foi falado que o primeiro episódio seria todo da Michael, o segundo seria todo na Discovery e eles se encontrariam no terceiro episódio. E aí dá pra ver uma coisa interessante, a Soneca Martin conseguiu segurar o episódio todo nas costas. Os nomes dos episódios trazem vários suspeitos para os trackers, mas eu vou falando cada um disso no momento apropriado. E ela chorou 2 vezes nesse episódio, então honestamente, pra mim, não incomoda. Mostra que ela é uma mulher forte, uma mulher que luta, mas uma mulher que tem sentimentos. E mostra mais tridimensionalidade da personagem. Tem gente que reclama de tudo. Compensação, naquele momento que ele joga aquele soro da verdade na forma de spray na cara dela, gente, aquilo foi muito engraçado. As reações muito loucas que ela teve. Nossa, eu achei aquilo muito engraçado. O Book não é só um contrabandista vindo de uma família de assassinos e ladrões. Ele é um exilado de um planeta de caçadores. Tem umas habilidades especiais. Vocês notaram aquele brilho na testa dele? Então, ele ou é humano e tem aquilo ali, foi adicionado de alguma forma, ou ele não é humano. Mas tem umas coisas diferentes aí. Não sabemos se é alguma coisa genética, se é um aprimoramento tecnológico, só podemos especular. Lembra que toda a série de Star Trek é centrada na família que é a tripulação da nave. Colocar a Soneca Martin Green carregando um episódio sozinho nas costas é ousado, ainda mais em Discovery, que ficou fora do ar, sem nós vermos novidades, por 18 meses. Lembra, gente, a gente não tá mais no Kansas, e nem sabemos se ainda existe um Kansas. Sim, eu tô fazendo uma alusão ao Mágico de Oz. A Michael continua uma personagem em evolução. No início era uma pessoa amargurada, passando por angustiada. Nesse episódio, gente, ela tá até se divertindo um pouco, mas tá. A cena dela com spray, cara, foi engraçadíssima. Talvez com isso ela precise relaxar um pouco. Tem gente que diz que ela é muito Mary Sue. Pra quem não sabe a referência a Mary Sue, é uma personagem de uma fanfic de Star Trek que tinha habilidades incríveis em tudo. Ela se formou na academia há 15 anos. É uma sátira aos personagens overpower que tinham em Star Trek, mesmo nas fanfics. Uma autora escreveu assim. Virou um trope da TV, né, da internet. Você conhece, o pessoal está, esse personagem é muito Mary Sue. Mas voltando a Michael, eu sinto que ela tá menos fatigada, menos cansada com o peso de carregar a galáxia nas costas. Ela tá levando a coisa um pouco mais na esportiva. Como eu já disse, eu queria ver a Tilly com essa droga da verdade, o que ia sair. Do David Ajala, foi o que eu esperava. Ele tem feito esse papel mesmo. Em Supergirl ele também era um anti-herói, mas ele encaixa bem no papel. Parece que ele tem química com a Soneca, o que é bom. Não sabemos o que foi a queima, ou a combustão, eu prefiro a queima. Apenas sabemos que ele obliterou com a Federação. Que a Federação também passava por uma crise de fé, muito provavelmente. Eu tava buscando referência, o Track Movie diz que deve ter a ver com a explosão Ômega. Maiores detalhes no episódio The Omega Directive de Voyager, 4ª temporada, episódio 21. Será? Não sei. Talvez. Mas esse é o grande mistério da temporada e com isso nós sabemos que as viagens de dobra são agora muito limitadas, cristais de lítio não conseguem se reconstruir, bem que eles podiam transportar a tecnologia que apareceu lá no primeiro Short Track da Rainha Po, de Chat, a amiguinha da Tilly, e canais subespaciais estão na sua maioria mudos. Falando nisso, o Book menciona que os Gorn destruíram um segmento de 2 anos-luz do espaço. Seria a Germania Gorn, lá de Arena? Não sei. Vocês perceberam que as guerras temporais podem ter relação com a Guerra Fria temporal que vimos em Enterprise? Olha, eu não duvidaria. Se fosse o Mike McMahon que faz o Lower Decks, com certeza você podia cravar que ia ter, porque ele é um tracker apaixonado. Quem assistiu Lower Decks percebeu isso. Tudo tem referência. Como Michelle Paradise, Alex Kurtzman e Jamie Lumet, que são os autores desse episódio, gostam muito de Star Trek, estão participando, não são tão apaixonados assim, há uma dúvida. Mas eu não duvidaria ter referência. Lá no século 31, que a gente viu lá em Enterprise, tínhamos Agente Daniels, menção a Enterprise J e alguns Indy como tripulantes de algumas naves da frota. Como o primeiro episódio, ele nos enche de perguntas, mas algumas são: o que causou a queima? Qual é daquela testa brilhante do Book? E por que aquela gata? Assim que é bom, isso nos prende querendo ver o próximo, curioso pro próximo, né? E agora sem as amarras do cânone do jeito Roddenberry de ser. Aí eu me lembro da última frase do quadrinho do Calvin e do Haroldo, fantástico Bill Watterson. É um mundo mágico, Haroldo, meu velho. Vamos explorá-lo. Passemos às curiosidades.
Este episódio tem 51 minutos e 16 segundos, nada de se prender aos 42 minutos, o que é bom. O planeta onde Book e Michael caem se chama Ima. No kit de sobrevivência da Michael tem o Delta, rações de emergência, um phaser, um comunicador e um tricorder. E convenhamos, com um kit desse, o que um oficial da frota precisa de mais para ser feliz, né? Lembrar que pela primeira vez é mencionado como a insígnia Delta. Todos os fãs chamam da insígnia Delta, ou escudo, ou badge, referência como insígnia Delta. Pela primeira vez é mencionado assim. Bem, ela usou um tanto ali do Susmaná, a arte marcial vulcana, na luta dela com Book. O Cosmotrait é um betelgeusiano, uma espécie que aparece em Star Trek o filme. Então ele vem de um planeta em órbita da estrela Betelgeuse, o qual o personagem mais famoso que vamos lembrar é o Ford Perfect de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Não tem nada a ver com Star Trek, eu sei. O ator que está ali é o mesmo que faz o sauriano Linus, David Benjamin Tomlinson, aquele sauriano que nós vimos em Discovery, mais um discípulo de Doug Jones, o Saru. Andorianos e Orianos juntos? Bem, eu não sei se Orion se filiou à Federação mesmo. Se você assistiu Lower Decks, deve lembrar que a Ditana Tendi, ela é uma das poucas do seu povo, mas esse Oriano escolhido, cara, ele parece mais um androide, a cara do homem parece um androide. Além do Oriano e do Andoriano, nós vemos um Telarita, um Luriano do povo do Morne, tem uns alienígenas novos lá e temos um Cardassiano e tem uma Cardassiana com que passa de relance, deve ter que pausar a cena para ver. Existem outros meios de propulsão além da dobra. O Book cita os motores de deslizamento quântico, que nós vimos no episódio Timeless de Voyager, células solares de Tachyons, que foi citado no episódio Explorers de Deep Space Nine. Cristais de benamita são necessários para as viagens usando o deslizamento quântico, e ele cita o trilítio. Pelo visto, viagens interestelares em alta velocidade não são algo lá muito comum. Aí eu fico pensando como é que fica a questão dos Romulanos. O que acontece? Quando houve o Tratado de Paz entre a Federação e o Império Romulano, ficou determinado que eles não poderiam desenvolver motores de dobra. E aí as naves romulanas que aparecem na nova geração, elas usam uma singularidade quântica para poder fazer viagens interestelares a velocidades maiores do que a luz. Como é que eles ficam nesse novo universo, hein? Esse episódio é quase todo filmado em locações na Islândia para termos um ambiente inóspito do planeta. E aliás, que cenas bonitas, hein? O verme é um verme de transe, por isso que o Book falou para ela, feche os olhos para não ser hipnotizado. Agora convenhamos, as cenas externas são muito bonitas, já tudo é muito bem feito. Dá para você ficar apreciando o visual da Islândia nas externas. O design de arte está novamente muito bem feito, parabéns para Gersha Phillips. As roupas, os detalhes, os efeitos especiais estão bacanas, a coreografia de luta está bem feitinha, a produção está como sempre soberba. Transportes pessoais, isso é interessante, pode gerar algumas coisas curiosas, mas colocaram algumas limitações, como levar 30 segundos para recarregar e eles não podem ser rastreados dentro de material sólido e debaixo d'água. Aquela arma que eles colocam na mão. Eu falei que são armas e pensei que eram desintegradores, mas a produção me disse que são disruptores por provavelmente serem baseados em ondas sônicas. A abertura mudou em alguns detalhes, notaram? Tem um buraco de minhoca, mudou a fonte do logotipo, incorporaram agora numa cena a Michael mesmo na abertura, trocaram do phaser para uma nova arma, tem uns droids que apareceram, mudaram algumas coisas na abertura. A nave do Book, ela mistura orgânico com tecnológico. Vocês notaram que tem um efeito de madeira, vai passando da madeira, vai mudando, vira uma estrutura metálica azul e a nave é meio assimétrica. Vou ser sincero, o meu toque de simetria me incomodou para uma nave assimétrica. Eu vi naves assimétricas em Deep Space Nine com as naves dos Brim e podemos lembrar alguns caças de Star Wars, como o B-Wing, que são completamente assimétricos. Como eu disse, o meu toque me incomoda, mas que seja. A nave dele, nome Nautilus. E fica aí o detalhe, se você não leu ainda 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, vai ler, é muito bom, não vou falar mais nada. O Mercantil foi filmado em uma usina na região de Toronto, que foi usada para locações para a queda da USS Hiawatha no episódio Brother da segunda temporada de Discovery e para Airsoft 4, que foram episódios, se eu me lembro bem, episódio 8 e 9 da segunda temporada de Discovery. Agora eu percebi uma falhinha de continuidade, não sei se vocês notaram. O insígnia da frota que aparece lá, insígnia Delta, tá lá na caixa onde está a bandeira da Federação, tem um símbolo que vimos em Discovery. Não tem os símbolos que foi sendo alterado ao longo do tempo. Então, tá aquele símbolo com um corte meio assimétrico, mais à direita, mas o Delta foi mudando. Então, isso eu achei que foi uma pequena escorregadinha deles. Vamos à minha conclusão? Olha, foi melhor um pouco do que eu esperava. Nota 7. Eu disse lá no início que eu não gosto de distopias e eu continuo não gostando, mas eles me pegam pela mão e dizem, ei, tem esperança. É uma distopia, mas tem fé na Federação. Sou religioso, né? Tô curioso então pro próximo episódio. Então é isso, gente. É bom estar de volta ao Dobra 9. Nos vemos no próximo episódio.
Continue acessando nossos conteúdos em comboconteúdo.com, continue apoiando a Combo na sua campanha de financiamento coletivo em apoia.se/combo. Se você tem curiosidade por computação clássica, visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br e não esqueça, visite também o Trek Brasilis em trekbrasilis.org para ler notícias sobre Jornada nas Estrelas, inclusive um agradecimento em especial a Maria Lúcia Rax, que tem colocado sempre um post colocando easter eggs e referências nos episódios tanto de Lower Decks quanto ela tem continuado de Discovery, o qual tem usado também para fazer esses episódios. Frequência de edição elas são encerradas, até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.